Fala galerinha, tudo bem com vocês, minha gente? Gente, passando num vídeo hoje aqui, né? Pra gente ver um pouquinho mais sobre o vetor gradiente utilizando a regra da cadeia das funções compostas. Então, galerinha, a gente vai... Eu trouxe para vocês também uma aplicação real, né, desse nosso vetor gradiente. Então, gente, nós vemos aqui, olha, aqui nós vamos fazer a regra da cadeia das funções compostas. Por quê? Porque a gente tem uma derivada de uma raiz quadrada. E qual é mesmo a fórmula da regra da cadeia das funções compostas? É essa daqui, raiz quadrada de u igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de u vezes u', galera. E quem é esse u'? Ele é a nossa derivada parcial. É isso que a gente não pode esquecer. Então, galera, eu trouxe esse exemplo aqui resolvido, né? Para a gente dar uma visualizadazinha. Então, nós vamos aplicar, né, a derivada parcial, a regra da cadeia das funções compostas, e a gente vai derivar. A gente viu no vídeo passado, galera, e a gente simplifica esse com esse daqui, né? Sempre quando aparecer termos iguais, né? Quando aparecer, aí a gente simplifica utilizando a regra da cadeia das funções compostas, tá certo, gente? E aqui, olha, a gente vai montar esse lindo vetor gradiente aqui, galera. Coisa mais linda é você olhar e ver uma coisa dessa daqui. Eu particularmente acho isso aqui muito elegante, acho essa notação muito elegante, galera. O vetor gradiente, quando a gente faz uma derivada de uma raiz quadrada. Mas só que ele não pediu apenas isso daqui, ele pediu para a gente substituir no ponto 4, menos 3 e 5, galera. Que a gente, quando a gente tem z, nós temos uma região tridimensional. Então vamos supor aqui, galera. Deixa eu pegar aqui a minha reguinha, né? Pegar aqui a régua. Vou pegar essa daqui mesmo porque eu não encontrei a outra. Nós vamos desenhar, fazer feito a aula passada, né, galera? Vamos desenhar aqui, né, um super plano. Opa. Beleza. Aqui, olha. Cara, não ficou muito bom, né, gente? Mas vamos desse jeito mesmo. Nós não vamos desenhar o paraboloide aqui, tá certo, gente? Então aqui nós temos o eixo Z, né, galera? Que é a nossa cota. Deixa eu pegar outra cor de piloto. Nós temos o Z, né? Que é a cota. Eixo Z. Eixo Y, o eixo das abscissas, e o Y, o eixo das ordenadas. Tá certo, gente? Galera, só um minutinho, tá certo, gente? Então, galera, voltei aqui com uma visualização melhor, tá certo, galera? No gráfico do outro lado do quadro, né? Galera, recomendo para vocês também instalarem o GeoGebra 3D para vocês terem a visualização desse gráfico. Tá certo, gente? Então, voltando aqui. Como nós temos três variáveis, galera, a gente tem o que? Uma região tridimensional. Nós temos aqui o eixo Z, que se chama cota, o eixo Y, o eixo das abscissas, e o Y, que é o eixo das ordenadas. Pode inverter também, não vai fazer diferença, tá certo, gente? Então vou anotar aqui para vocês. Esse X e esse Y, é isso mesmo que você está pensando, é o plano cartesiano. Mas só vai aumentar uma coordenada porque nós estamos em uma região 3D. Então vou anotar aqui para vocês. O eixo X, eixo das abscissas, certo, galera? Eixo das abscissas. Eixo Y, eixo das ordenadas.
e o eixo Z, que é a nossa cota. Que é a nossa cota, galera. Então, quando a gente tem uma função com 3 variáveis, vai ser o que? Uma região 3D. Galera, nós temos o que? Nós temos 3 variáveis. Vai ser assim, olha, galera. A gente vai ter uma função f de x, y e z. Mas só que nesse caso aqui a gente está tratando de uma derivada de uma raiz quadrada, galera. De uma raiz quadrada. Vai ficar pequenininho assim, tá, gente? Mas tudo bem. Nós temos uma derivada de uma raiz quadrada. Quando você pensa no vetor gradiente, qual é a primeira coisa que você tem que pensar? Na derivada parcial. Porque a gente sempre vai estar manipulando as derivadas parciais, tá certo, galera? Nós utilizamos aqui a regra da cadeia das funções compostas, montamos aqui o nosso vetor gradiente. Ele pediu para substituir, então fizemos aqui uma substituição, bem aqui no ponto 4, o x é 4, o 3, menos 3 é o y, e o 5, galera, é o z. Então, resolvida aqui a raiz quadrada, também, tá certo, galera? A gente tem que substituir também os valores da raiz quadrada, que foi, olha, o que eu coloquei aqui. A gente fez a fatoração do número e a gente escreveu dessa notação aqui, galera. Ficou 5 raiz de 2, certo, galera? O nome desse assunto se chama radiciação, certo, galera? Aqui como a gente tem dois grupos de 5, galera, aí a gente junta. Aí vai ficar 5 ao quadrado vezes 2. Aí vai ficar o que? Esse quadrado aqui, ele vai se transformar em raiz quadrada, que é o 2. Então vai ficar 5 raiz quadrada de 2. Tá certo, galera? Gente, aqui embaixo a gente substituiu os valores, né? 5 raiz de 2, porque deu, no resultado da raiz quadrada, deu raiz quadrada de 50. Aqui a gente fez uma simplificação, 5 com 5. É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório, mas para deixar a conta mais limpa, a gente faz isso. Simplifica esse 5 com esse 5 aqui. Esse 5 daqui de baixo, ele some e fica apenas 1 aqui em cima. Tá certo, galera? Então, qual foi a aplicação real que eu trouxe para vocês do nosso vetor gradiente, galera? É desse campo gravitacional aqui. Galera, para vocês que perceberam, a gravidade ela é semelhante a um vetor, porque a gravidade ela sempre vai apontar para baixo. Veremos isso também nas nossas aulas de campos gravitacionais. Então, galera, qual é o meu conselho para vocês? O meu conselho é que vocês tenham conhecimento da matemática básica. Porque, galera, para a gente resolver esse avançado aqui, a gente toda vez tem matemática básica aqui. Vocês podem ver, olha, tem potência aqui, tem base negativa elevada ao expoente par. Então, galera, a matemática básica é essencial para a gente ter conhecimento. Galera, uma coisa bem interessante também é que eu também vou começar a dar aula de matemática básica bem do zero pra gente, tá certo, galera? Porque isso vai ajudar demais a gente ter conhecimento no avançado, certo, galera? Então aqui a nossa resposta em vermelho, a gente separou os vetores, né, galera? Esse daqui vai ficar na direção I, direção J e direção K, porque a gente está falando do nosso vetor gradiente. Tá certo, galera? Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Opa, não tá aparecendo aqui em cima o eixo X. O eixo X, galera, eixo das abscissas. Certo, galera? Eixo das abscissas. Eixo das abscissas.
Certo, certo, minha galerinha? Gente, um abraço para vocês, tá certo? E até, galera, o nosso próximo vídeo. Queria apresentar para vocês esse resultado dessa conta aqui. E também, né, galera, explicar para vocês que é muito importante também a gente ter conhecimento desses assuntos. A gente não vai usar isso no dia a dia, certo? A gente não vai usar isso no dia a dia, mas isso é muito importante, galera, extremamente importante, certo, minha galerinha? Então, um abraço para vocês, galera. Fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E até, galera, o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, galera.